1961, o ano que mudou Portugal, de João Céu e Silva, publicado pela Porta Editora, é um valioso documento sobre um ano determinante da história do nosso país e é a nossa sugestão de hoje para as suas leituras. O ano de 64, se calhar, é mais emblemático e está mais presente nas nossas memórias. Mas o ano de 1961 foi um ano impressionante. Eu acho que é um dos anos que mais marca o século XX. Nós temos logo de início o desvio do Santa Maria, o navio, que é um ato de pirataria, e não vale a pena dizer que é de outra forma, inédito, nunca tinha acontecido no mundo. Temos o início da Guerra Colonial, que nos vai marcar para sempre, e durante 13 anos é esse conflito. Temos golpes de Estado falhados. Temos também o desvio de um avião da TAP que distribui milhares de panfletos sobre Lisboa, que é outro ato inédito de pirataria que só veio a acontecer no mundo inteiro anos mais tarde. Perdemos a Fortaleza São João Batista de Judá, perdemos Goa da Mão e Dio. Há uma série de acontecimentos extremamente marcantes no ano. E Salazar, que estava muito fragilizado no início do ano, e que temos inclusive a ONU, o recém-eleito presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy, que está contra a nossa colonização. Portanto, Salazar está a ser bombardeado por todo o mundo e pelos países principais. O que é que acontece? Quando começa a Guerra Colonial, ele consegue transformar a falta de apoio dos próprios militares portugueses ao seu regime e e a opinião pública obrigam a ter uma atitude para com as colónias, obrigam a mandar soldados para as colónias. E isso fortalece imenso o regime de Salazar. Portanto, é uma coisa que muita gente nessa altura da oposição achou que Salazar cairia, o regime ficaria, destruir-se por dentro. Não, fica reforçado e Salazar consegue emergir desse período com uma outra força. Este ano, como foi tão importante, mas as pessoas esquecem-se. Portanto, quem nasceu no ano de 1961 tem essa memória. Até acho interessante que um livro com o ano de nascimento dele. Mas a maior parte das pessoas não se lembra desses acontecimentos. Curiosamente, depois, a nível histórico, também é difícil abordar uma temática que aconteceu apenas há 50 anos. Este livro contém, em 1961, o ano que mudou Portugal, contém uma série de entrevistas e de conversas com protagonistas da altura. O professor Adriano Moreira é um dos entrevistados. Ele foi ministro do ultramar. O ex-presidente Jorge Sampaio foi líder estudantil nessa altura. Mas eu também notei que as pessoas ainda estavam muito envolvidas nos próprios acontecimentos. E eu tive que conseguir ouvi-os, mas tive que arranjar opiniões contrárias para fazer o debate de ideias, porque eles ainda estão muito focacionados. Um dos depoimentos curiosos é o do professor Adriano Moreira, que ele revela uma coisa que até hoje nunca se tinha falado. O professor Adriano Moreira diz que o Salazar achava que ia haver uma terceira guerra mundial. Então achava que isso iria salvar as colónias portuguesas, que é um dado que ninguém na altura, depois nunca se falou. Eu tentei ser o mais imparcial possível. Então resolvi, para evitar prender-me a certos pormenores, basear o livro numa cronologia que atravessasse todo o ano de 1961 e escolhi como método, se calhar por deformação jornalística, de consultar o dia-a-dia em 3 jornais. Não um, mas 3. Portanto, um diário de notícias para os primeiros 4 meses, o Diário de Lisboa para os segundos 4 meses e a República para os últimos 4 meses. Cada um destes jornais tem uma visão muito própria da sociedade da época. O Diário de Notícias é mais do regime, o República é anti-regime e o Diário de Lisboa está muito vocacionado para ouvir o povo, para contar os pormenores do que acontece nas cidades. Portanto, então, esses 3 jornais dão-nos uma visão de como é que era o Portugal de então. Foi nesse ano, por exemplo, que se inventou o Totobol em Portugal. Há uma notícia muito curiosa sobre um jogo que está a fazer imenso sucesso na Inglaterra, que se chama Bingo, que é um jogo que foi inventado há 50 anos e quase ninguém tem essa noção. Há muitos pormenores do dia-a-dia que são baseados nessa investigação em 3 jornais. Para isso eu enfiei-me nas caves do Diário de Notícias, onde estão os jornais dessa altura, fui à hemeroteca e consultei também online na Fundação Mário Soares o Diário de Lisboa. E daí retirei
o filão principal, o fio condutor de toda a história do ano 1961. A partir daí, eu já tinha feito, há 3, 4 anos que eu ando a fazer várias investigações sobre esta altura. Havia temas que me interessavam muito, que eu fui desenvolvendo, designadamente o da Guerra Colonial, que é um assunto que ainda hoje em dia não está nada resolvido na cabeça de 1 milhão de portugueses que lá esteve. E, portanto, tentei contar essa história do ano, o olhar das pessoas, dos vários quadrantes políticos, das várias opiniões, de várias idades, contar a história desse ano. 1961, o ano que mudou Portugal, de João Céu e Silva, é um livro a ler para percebermos melhor a história recente do nosso país. Nós temos 5 exemplares para oferecer no Passatempo. O desafio que hoje colocamos é que refiram um acontecimento que tenha marcado o ano que João Céu e Silva investigou para a publicação desta obra. O nosso e-mail é lermais.lermelhor@filbox.com e é através dele que devem concorrer. Boa sorte e até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.